Muito bem, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso devocional de resiliência emocional da Estaca Belém. Vamos iniciar o nosso treinamento, vou compartilhar a tela com vocês. E quem vai iniciar aqui é a nossa diretora de comunicação. Todos conseguem ver a minha tela? Sim. Perfeito. Então, vou passar o tempo para a nossa diretora. Brena, com você. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, eu estou. Sim. Como é que a gente vai? Sim. Tá ouvindo, né? Então, boa noite. Para mim é um grande privilégio poder participar desse devocional hoje. Quando eu vi esse material, eu sempre acompanho bastante o material da igreja referente à saúde emocional. E quando eu vi esse material de resiliência emocional, eu fiquei muito feliz pela preocupação dos nossos líderes nesse momento desafiador que a gente está vivendo. Então, todos nós enfrentamos muitos desafios durante a nossa vida, né, durante a nossa jornada aqui na Terra. E nós precisamos ter essa resiliência emocional. Mas muitos de nós perguntamos o que é resiliência emocional. Então, pode passar, presidente, o próximo slide. Eu mudei algumas coisinhas, desculpa, tá? Mas aí eu acho que você vai conseguir desenvolver algumas coisinhas. Não foi pegadinha, não. Tá bom. Então, aqui eu trouxe algumas imagens referente a alguns desafios que nós estamos vivenciando, já vivenciamos ou ainda vivenciaremos. Então, esse momento que a gente está vivenciando, vamos falar desse momento atual, é o momento da pandemia. Então, quantos de nós, particularmente, nunca imaginaríamos viver um momento como esse? Então, não sei se vocês sabem, eu sou linha de frente, eu trabalho numa urgência emergência e eu lido diretamente com os pacientes COVID. Acabei de chegar, inclusive, do plantão. Um plantão, os meus últimos plantões têm sido muito desafiadores e realmente eu percebo muito que o emocional ele é muito importante nessa relação de saúde, na relação entre a doença e a mente. Se você não tiver uma saúde emocional, realmente seu corpo ele vai responder de maneira tóxica, né? Então você vai acabar ficando mais doente. Eu percebo que os nossos pacientes acometidos de COVID, os que mais têm piora são os que mais ficam nervosos, né? Então a questão é algo que eu acho muito não engraçado, né, mas algo que eu acho muito interessante nesse momento dessa doença em si, da COVID, é que o maior grau de preocupação é a questão da respiração. E nós sabemos que nós respiramos involuntariamente, nós não precisamos fazer nenhum esforço para respirarmos, mas essa consciência da nossa respiração, ela traz uma grande saúde, né? Se você tiver uma consciência, então por isso que eu gosto muito da questão da meditação, dessa consciência no ato de respirar. Porque você percebe que os pacientes acometidos de COVID, eles baixam a oxigenação, então eles começam a saturar, que a gente diz que há uma queda na saturação, onde eles não conseguem ter essa respiração voluntária. Então eles precisam de ajuda de oxigênio. Então, quanto mais nervosos eles vão ficando, automaticamente a saturação ela vai abaixando e eles vão tendo uma piora do quadro. Então, esse momento que a gente está vivendo, trabalhar essa questão emocional é muito importante. E tem outros desafios também que a gente já passou, como eu falei, já vivenciou, ainda vai vivenciar, como desemprego, dívidas, a própria morte, momentos de solidão, separação, momentos traição, divórcio. Então, tem muitos desafios que nós ainda vamos vivenciar e já vivenciamos e conhecemos pessoas que também estão ao nosso lado. Então, para que nós possamos lidar bem com esses desafios, nós precisamos ser resilientes. E essa resiliência emocional é algo que vai ser muito trabalhado dentro desse programa,
do curso de resiliência emocional. Quer comentar algo, presidente? Não, acho que se a gente pode correr, eles vão anotando, colocam no chat as perguntas e a gente vai respondendo depois, tá? Tá, se tiverem alguma pergunta, também podem fazer, tá bom? Pode passar. Então, aqui eu trouxe alguns dados a respeito do nosso cenário atual. Então, aqui eu trouxe dados da OMS, também uma pesquisa internacional, que também eu comparei, que é a mesma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que ela diz que 300 milhões de pessoas são afetadas por depressão em todo o mundo. E aí ela traz um dado mais específico da nossa população brasileira, né? 5,8% da nossa população, e aí a gente traz isso para números. Então, a gente tem um significativo quadro de pessoas com depressão e também 9,3% da nossa população sofre de ansiedade. Esses são alguns transtornos que a gente tem, algumas doenças mentais, como a depressão e a ansiedade. Também tem a questão que esses dois transtornos eles podem levar ao suicídio. Então, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Então, nós somos a segunda... O suicídio ele é a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade de 15 a 29 anos. Então, algo muito interessante sobre suicídio, eu atendo como assistente social, eu atendo pacientes. Quando o paciente chega até a unidade de urgência e emergência, né, a gente fala que ele está em uma janela de risco, ele chega a cometer, porque ele tomou alguma medicação por tentativa de suicídio. Ele tentou suicídio. E aí, depois, a orientação ela é comigo. E na nossa escuta qualificada, o que a gente percebe? É que muitos deles são jovens, realmente, então esse dado ele é muito verídico, né? São jovens que não estão encontrando um sentido para a vida. Normalmente eu pergunto o que está acontecendo, quais foram os fatores que fizeram com que ele tomasse algo. Normalmente eles tomam comprimidos para rato, né? Teve alguns pacientes que já tomaram amônia, muitos pacientes tomaram uma dose alta de uma medicação que fizesse com que eles se dopassem. Eu sempre pergunto o que foi que fez com que eles chegassem a esse ponto. Normalmente eles não têm um sentido, eles não conseguem encontrar um sentido para a vida. Eles dizem que a vida não está do jeito que eles queriam dar um fim naquela dor que eles estão sentindo, ou por causa de um desemprego, ou por causa de um desentendimento. Então a Josi tem bastante propriedade para falar para a gente nesse sentido, né? E também depois ela pode comentar um pouquinho no chat a respeito disso. Então a gente percebe que essas doenças mentais, e a gente tem visto que com o decorrer do tempo isso vai aumentar mais. Então a gente percebe que por causa de todos esses desafios, com essa correria que a gente tem vivenciado, com tudo online, com a gente mais em casa, a gente tende a ficar mais isolado, que a gente é acostumado, eu pelo menos sou acostumada a ter contato com muita gente, eu gosto de estar em contato com muita gente, e agora a gente precisa ficar mais resguardado, a gente não pode tocar nas pessoas, a gente não pode estar se reunindo, abraçando, então isso é novo para a gente, como ser humano. A gente tem essa linha de querer estar mais em contato, então realmente é muito desafiador. E a gente precisa trabalhar a questão da nossa mente. Tudo é relação entre a nossa mente e o nosso corpo, né? Eu sempre digo que a nossa mente, ela comanda o nosso corpo. Então, tudo começa com os nossos pensamentos. Nossos pensamentos, na verdade, tudo começa com os nossos sentimentos geram os nossos pensamentos geram as nossas reações, que fazem com que a gente desenvolva doenças, e doenças que a gente chama de psicossomáticas, que são doenças crônicas, como diabetes, como pressão alta, doenças
cardíacas, doenças relacionadas ao doenças autoimunes também são desenvolvidas por causa da nossa mente. Eu sempre gosto muito de estudar essa relação da saúde com a mente. Eu percebo que a nossa saúde mental, ela é algo que a gente precisa realmente trabalhar. Então, nesse curso, a gente vai trabalhar muito essa questão. Pode passar, presidente. Então, esse aqui que eu queria falar, né? Então, eu estava estudando um pouco a respeito de resiliência. Então, a resiliência, ela é... Aqui, acho que na época da escola, a gente podia estudar um pouquinho a respeito disso. É uma área da física, onde alguns corpos, eles são submetidos a uma deformação e eles têm a capacidade de retornar para a sua origem, como a mola. Aqui, quem já viu uma caneta, né, aquelas canetas assim que tem a molinha, então se você aperta, ela consegue retornar. Então nós também, como indivíduos, nós também conseguimos desenvolver essa mesma capacidade que na física é estudada. Então, a capacidade que nós temos de lidar com problemas, de nos adaptarmos e superarmos obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, como choque, estresse, algum tipo de evento traumático. Eu sempre gosto de pensar a respeito da nossa infância. Então, as nossas questões emocionais, elas são oriundas da nossa infância. Então, se nós temos algum tipo de transtorno, algum tipo de trauma, todos eles foram originados principalmente da nossa infância. E a partir daí a gente vem trazendo. Então, nós não temos o costume de falar das nossas emoções. É um hábito que a gente está desenvolvendo agora. A gente não temos costumes de dizer o que tem acontecido com a gente não tem o costume de pensar no como a gente está se sentindo, o que está nos preocupando. Essa semana eu estudei na noite familiar a respeito das nossas aflições. Então, como é que a gente tem lidado com as nossas aflições? A gente sabe realmente o que tem nos afligido? Então, a gente tem que ter o costume de anotar. Eu gosto muito de escrever sobre o que eu estou sentindo naquele momento, o que aquela sensação, o que aquele problema ele me trouxe, o que eu senti, se eu senti raiva, se eu senti medo. Então, a gente pode fazer essa tarefa agora, né? Pensar nesse momento que a gente está vivenciando. Como você se sente em relação à pandemia? Como você se sente em relação a essa segunda onda que a gente tem vivenciado agora? Você está sentindo medo? Você está se sentindo aflito, preocupado? Como você tem se sentido? Então, esse ato de realmente pensar em como a gente tem se sentido e escrever o que a gente tem sentido e até mesmo falar, né? Por isso que a gente sempre recomenda muito procurar um profissional da área, justamente para que a gente possa falar, expor o que a gente está sentindo, né? Pode passar, presidente. E aqui, algo que como eu falei, né, igual a mola, nós também temos a mesma capacidade, nós também temos a capacidade de ser resiliente, de desenvolver a resiliência. Então, todos nós conseguimos, claro, com ajuda, com conhecimento, nós conseguimos passar por qualquer desafio. Todo desafio, eu sempre gosto de dizer que a única coisa que não tem jeito naquele momento é a morte, né? Quando a pessoa vai morrer, você não consegue ressuscitar a pessoa naquele momento, vai ter um tempo para isso, mas qualquer coisa que acontecer na nossa vida, seja de qualquer grau, a gente consegue resolver. Claro, tem algumas questões, algumas
etapas que a gente precisa tomar para que a gente possa resolver. Mas eu sempre tenho uma frase comigo que eu usei a minha vida toda, sempre digo que no final tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, porque não é o fim. Nós somos mais ansiosos, nós queremos as coisas para ontem, a gente quer que se resolva logo, a gente quer que as pessoas nos ajudem a resolver um problema logo, mas a gente precisa dar tempo para cada pessoa, nós somos indivíduos únicos, então cada um de nós é diferente, por causa das nossas experiências, nós conseguimos lidar diferente com os nossos desafios, então tem pessoas que tendem a ser mais resilientes que outras, mas tudo é desenvolvido. Todos os comportamentos que a gente desejar, eles são desenvolvidos. Então, se você deseja ser mais disciplinado, se você deseja ser mais tranquilo, se você deseja ter algum outro hábito, todos esses hábitos eles são desenvolvidos ao longo do tempo. Então, existem técnicas para que a gente possa desenvolver esses hábitos ao longo do tempo, e a resiliência é um comportamento que a gente pode estar desenvolvendo, e esse é o grande objetivo do curso, é desenvolver essa resiliência emocional, é trabalhar as nossas emoções para lidar com os nossos desafios. Então, o material da igreja ele descreve a respeito do que é a resiliência emocional. Ele diz o seguinte, que é a capacidade de se adaptar a desafios emocionais com coragem e fé centralizados em Jesus Cristo. Então, o primeiro passo é nós desenvolvermos essa capacidade de nos adaptarmos a todos os desafios que possam vir a ocorrer nas nossas vidas, sempre trabalhando com a nossa fé, e também desenvolvendo esse hábito de trabalhar a espiritualidade. Ajudarmos também a si mesmo e as outras pessoas da melhor maneira possível. Então, eu sempre gosto de pensar que a gente só consegue ajudar alguém quando a gente está bem. Eu não consigo ajudar uma pessoa passando por um desafio se eu só estou passando por esse desafio. Então, ou se eu não conheço o desafio daquela pessoa. Então, para que nós possamos ajudar alguém, a gente precisa primeiro se ajudar. A gente tende a querer ajudar as pessoas, mas a gente precisa saber como a gente ajuda as pessoas. Eu sempre aprendi ao longo das minhas formações nessa área do comportamento, que a gente precisa, por exemplo, quando a gente passa por um desafio, vamos falar sobre abuso sexual. A gente, em algum momento da nossa vida, a gente passou por um abuso, e a gente vai sempre para algumas pessoas que não têm a capacidade, não têm ferramentas que podem nos ajudar a superar esse evento. E a gente está contando para aquelas pessoas. Então, quando a gente está contando, a gente está relembrando aquele momento. Se a pessoa não tiver ferramentas, não tiver o método específico para que possa nos ajudar, a gente só vai estar mexendo naquilo. Então, quando a gente for contar algo que a gente precisa resolver, a gente precisa saber para quem que a gente vai realmente pedir ajuda. Então, tem coisas que a gente não precisa estar falando para todo mundo, porque as pessoas não vão conseguir nos ajudar. Por isso que a gente fala bastante na tecla da gente procurar um profissional especializado, porque ele vai conseguir te ajudar a fazer enxergar realmente como é que a gente pode estar superando esses traumas. Então, tem muitos traumas que a gente já vivenciou, que a gente conhece também pessoas que já vivenciaram. Então, às vezes, tem pessoas que gostam de falar sobre o que vivenciou, mas a gente precisa ter cuidado para que a gente fala, para que as pessoas realmente possam saber nos ajudar. E também solicitar mais ajuda. É muito importante o primeiro passo, na verdade, para a cura é nós termos o desejo de ser curado. Qualquer trauma que a gente vivenciou, qualquer desafio, tudo nessa vida passa. E a gente precisa querer reconhecer, a gente precisa desenvolver a autorresponsabilidade. Eu sempre gosto de pensar, é algo que eu falo, é meu, que
o que aconteceu comigo era preciso acontecer comigo. Não preciso culpar ninguém por isso. Nós temos esse hábito, às vezes, de culpar. Eu perdi o emprego porque o meu chefe era chato, porque meu colega de trabalho me atrapalhou. Não deu certo o meu casamento porque os meus filhos estavam pedindo muito meu tempo. E a gente sempre coloca a culpa das nossas frustrações ou dos nossos desafios em outra pessoa, mas a gente precisa trabalhar essa questão da autorresponsabilidade. A gente precisa entender que aconteceu algo comigo e a gente está tudo bem, a gente pode pedir ajuda, e a gente pode começar de novo, e a gente pode recomeçar, pode fazer dar certo outra vez. Pode passar, presente. Eu botei uma escritura, a gente vai só ler sem comentar, né? Tem 3 slides, bem interessante. Uhum. Quando suplicamos alívio de dificuldades físicas, mentais e espirituais, o Senhor pode aumentar nossa determinação e resiliência para suportá-las. Por algum tempo, Ele também pode permitir que soframos inocentemente como Jó, para que Ele nos transforme em ouro. As bênçãos derramadas das janelas do céu podem nos dar uma capacidade maior de mudar nossas circunstâncias, em vez de esperar que nossas circunstâncias sejam mudadas por alguém ou por qualquer outra coisa. E essa é uma citação do presidente Rossel Minelis, que eu gosto muito, que ele fala a respeito de alegria. Eu não sei, na verdade, eu acho que é um dom que eu desenvolvi ao longo da minha vida, de ser muito positiva. A gente estuda isso falando sobre mindset. O meu mindset, mesmo sem eu conhecer, sempre foi de crescimento. Eu sempre pensei o lado bom das coisas. Eu sempre me esforço muito para... Eu sempre vejo não um desafio. Eu sempre vejo um desafio como uma oportunidade de eu melhorar. Isso tem feito toda a diferença na minha vida. Acredito que esse é um das maiores bênçãos que a gente pode receber, poder enxergar qualquer desafio que a gente esteja vivendo como uma oportunidade da gente melhorar. Ele fala o seguinte: podemos sentir alegria mesmo quando temos um dia ruim, uma semana ruim ou até mesmo um ano ruim. Meus amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. Então, realmente, eu consigo vislumbrar. Acredito que a gente, como membros da igreja, não sei se aqui tem pessoas que não são da nossa religião, mas quem é da nossa religião sabe a respeito do plano de salvação criado por Deus, da perspectiva que o plano de Deus ele nos proporciona. Nós sabemos que nós estamos nessa terra para nos desenvolvermos e que nós vamos passar por desafios, e esses desafios eles vão nos levar para o próximo nível, que é voltarmos à presença de Deus e sermos exaltados. E nós precisamos ter alegria por isso. Então, quando nós temos um objetivo, nós temos algo em mente, e esse acredito que é um objetivo em comum,
entre nós, que é voltar à presença de Deus. Quando a gente tem esse objetivo, a gente consegue viver cada dia com alegria. O meu hino preferido é Conte as Bênçãos. E o curso ele vai falar um pouco a respeito de gratidão, sobre o desenvolver gratidão. E o profeta pediu para que a gente pudesse fazer aquela atividade de mostrar por que nós somos gratos. Então, quando nós pensamos nas coisas nas quais nós somos gratos, realmente a gente tem uma saúde emocional muito melhor. A gente sente aquela sensação boa de realmente ter conquistado algo. Todos nós já conquistamos algo em nossas vidas. Todos nós já tivemos momentos bons, experiências boas, não só as ruins, mas nós tendenciamos a focar naquilo que é mais negativo. Essa é uma tendência do homem natural. Mas nós vamos aprender ao longo do curso como nós podemos pensar como seres divinos e não como homens naturais. Realmente, eu... Tem algum outro slide, presidente? Acho que esse é o último, né? Exato, depois eu entro com a parte mais técnica. Tá bom. Então, realmente, eu sou muito grata pela oportunidade de poder conhecer esse programa de autossuficiência. Eu já fiz alguns cursos fora da igreja e eu recentemente passei no mestrado, saiu o resultado na segunda. Eu vou fazer mestrado em neurociência e comportamento, que é uma área que eu amo. E todo o conhecimento que eu busquei fora, eles são relacionados... Eu encontro na igreja. Então, assim, todos os cursos que eu já fiz fora da igreja, nada dos programas que eu já fiz dentro da igreja, dos cursos de autossuficiência que eu fiz, deixam a desejar, todos. Então, assim, eu li esse material, já li um pouco o material e percebi o quão grande é o que tem nele, o quão benéfico vai ser para todos nós esse conhecimento, as atividades que vão ter, o quanto a gente realmente vai melhorar a nossa vida, mas precisa de um esforço. Tudo na nossa vida vem por causa de um esforço. A gente precisa fazer a nossa parte e realmente ser que o Senhor lhe fará dele. Então, eu sou grata por essa oportunidade de poder aprender e poder dividir um pouco do que eu sei e ajudarmos para que nós possamos ter alegria, essa alegria que provém de Deus. E essa parte, junto com o meu amor que eu deixo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Amém. diretora. Muito obrigado. Parabéns aí pelo mestrado. Queria. Só fico na vontade. Não consigo mais incluir nada na minha vida por enquanto. Se eu tentar incluir, eu vou ter que sair de resiliência emocional e ir para a sala de recuperação de dependente, porque não vai dar certo na minha vida. Meus amigos, muito obrigado. Eu pensei no curso justamente por isso, porque o curso vai me ajudar no meu projeto do mestrado, né? Show de bola, parabéns. Obrigada. Antes de passar para a minha parte, eu queria só ler o comentário da Josi aqui, muito pertinente, ó. Quando eu estava falando da questão lá das emoções e a relação com a morte, né? Ela fala o seguinte: a grande maioria das pessoas que está adoecendo nesse momento, pandemia, tanto as pessoas acometidas por Covid quanto as que não tiveram Covid, adoecem emocionalmente, na grande maioria, por causa da relação que eles têm com a morte. As crenças que eles têm sobre o morrer os leva a adoecer. É interessante. Obrigado pelo comentário, Josi. Daqui a pouco, qualquer comentário, dúvida, vocês colocam no chat aqui e depois a gente abre para as respostas, tá? Meus amigos, então, vamos falar um pouquinho do material, né? E olha só que coisa maravilhosa. O Senhor disse que há no mundo e há de sobra, né? Então, há de sobra tudo, inclusive os recursos dele. Se nós entrarmos em autossuficiência.org.br e colocar lá saúde emocional, a gente vai ter alguns materiais para trabalhar. Dentre eles, nós temos de resiliência emocional, pega uma laser point aqui, o de resiliência emocional, que é o que nós vamos trabalhar no nosso encontro. Vocês vão encontrar também o PRD, Programa de Recuperação de Dependência. Inclusive, nós estamos na sala aqui com o casal Dourado, Elder Sister Dourado, que eles são responsáveis pelo programa aqui na região. Nós temos recursos que falam sobre saúde emocional e prevenção ao suicídio. Nós temos um guia que fala sobre enfrentando desafios além do nosso controle.
E nós temos uma live de como manter a saúde emocional durante a quarentena. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, você vai lá em autossuficiência.org.br, coloca lá saúde emocional e vai ver esse material para você baixar, estudar, ler, rever. Isso é bem legal, tá? Isso pode servir não só para você e para sua família, mas uma atividade na Sociedade de Socorro, uma atividade no Quórum de Elos, uma atividade com jogos. Por que não com jogos? A gente tem que trabalhar a questão emocional desde cedo, né? Então, já tem escola que trabalha muito essa questão emocional. Então, as crianças, elas estão pirando. Imagina, estão numa situação bem diferente do que nós vivenciamos na nossa vida todinha. Se para a gente é novo, imagine para elas, que ainda não se descobriram. Deve ser uma loucura a cabeça, né? Então, vamos continuar aqui. Nós vamos trabalhar, dentre os materiais, esse material aqui, chamado Resiliência Emocional. Ele é constituído por 10 capítulos, tá? Cada capítulo, nós teremos um encontro por semana. E cada semana vai ser estudado um capítulo. Ele dura de 90 a 120 minutos, porque este é um grupo diferente de um grupo de autossuficiência. Ele trabalha com emoções, ele trabalha ali com sentimentos. Vai ter momento, de repente, que vai ser preciso dar um break ali na reunião, tomar uma água, conversar à parte com a pessoa, depois voltar, tá? Então, é um ambiente muito seguro. Depois desse aqui, eu vou ter um treinamento com os facilitadores. Eles vão ser acompanhados pelo irmão Tramontina, que é psicólogo da área. Então, vai ser um ambiente muito seguro. Vocês podem ficar tranquilo, tá? Se sentir bem seguro no ambiente que vai ser falado, mesmo um ambiente virtual, mas vai ser seguro, para que a gente possa trabalhar esses itens. Olha só que legal. Temos um chat aqui. Esse material tem na lojinha somente em PDF. Elder Site, somente em PDF. Nós tínhamos na lojinha, nós tínhamos no centro de distribuição, mas a gente não vai distribuir porque teve um erro de tradução. E aí vai ficar seguro lá, vão traduzir novamente para mandar. Mas, por enquanto, a gente trabalha só com PDF, tá bom? Eu vou mandar no grupo e você pode baixar no site também. No primeiro encontro, amigos, nós vamos falar sobre construir resiliência emocional. Olha só que legal, construir. Você não é resiliente, nunca foi, tem dificuldade, você vai aprender a construir. Na segunda semana, padrões de pensamento saudável. Olha que loucura, né? Como ter um pensamento saudável nesse período de turbulência tão louco, todo mundo reclama. Eu costumo dizer que nós vivemos numa polarização tão enorme, e você não pode nem falar alguma coisa nas redes sociais que vê um monte de especialista que nunca estudaram sobre o assunto falar para você, não é? Então, a gente precisa ter esse pensamento saudável, né? Será que eu devo criticar? Será que eu não devo criticar? Será que eu devo remoer? Será que eu devo ficar para mim aquilo? Será que eu devo externar? A gente vai aprender isso aí. Vamos ter pensamentos sempre saudáveis, né? Na terceira semana, nosso corpo e nossas emoções. Olha só, se a nossa mente não está boa, nosso corpo não está bem. Se o nosso corpo não está bem, também as nossas emoções também não conseguem fluir, né? Então, a gente precisa unir corpo, mente e espírito. Então, a gente vai falar sobre o corpo e as nossas emoções. No quarto encontro, vamos falar sobre gerenciar o estresse e a ansiedade. Presidente, irmão Lara, o estresse é importante? É muito importante. Eu amo o estresse na dosagem certa, porque se ele tiver uma dosagem maior, isso não vai me ajudar, vai me adoecer. E a ansiedade, ela é importante? Na medida certa, é importante você ter isso também. E a gente vai aprender o quê? A gerenciar. Não é que uma coisa é ruim, uma coisa, né? Não, é gerenciar. A gente vai poder gerenciar porque o excesso faz mal, né? Tem um ditado chinês que fala o seguinte: o excesso de coisa boa é ruim, tá bom? Então é bem legal. Então é manter o equilíbrio ali. No quinto encontro, compreender a tristeza e a depressão. Vamos compreender por que acontece a tristeza. Por que acontece a depressão? Olha só que legal, né? Descobrir, autoconhecimento. No sexto encontro, superar a raiva. Quem nunca, né? Quem nunca superou a raiva aí? Quem nunca teve raiva? Alguns chamam de ira também, né? Especialistas falam que se você não controlar a raiva, não controlar a ira aí, você pode fazer uma besteira. Então, você tem uns 3 a 5 segundos para controlar isso, né? Então, de repente, tem ali, né, aquela briga de trânsito, né? Aquela coisinha ali numa fila. E, às vezes, se você não controlar isso, a gente pode ter problemas conosco também. Sétimo encontro, gerenciar comportamento que causa dependência. Pensa aí. Você é dependente de alguma coisa? Pensa. Pensa. Celular?
carboidrato, proteína, exercício físico, estudar, que tipo de, né, dependência você tem que te causa mal, que pode causar mal. Tá bom? A gente precisa equilibrar. Então, gerenciar comportamento que causam dependência. Reclamar demais faz mal. Não faz, Helder, casal dourado? Reclamar demais não faz mal? Faz sim. Com certeza. Não é? Josi, Mas as pessoas que reclamam muito sugam nossas energias, são os vampiros energéticos? Sugam sim, presidente. Sugam até a delas. Gente, eu fico doente quando eu estou do lado. Já viram aquelas pessoas? Eu não vou falar fora, não, dentro da nossa organização. Se você está fazendo o trabalho, ela reclama que poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Se você não faz, ela reclama também que ninguém faz, inclusive ela. Não é verdade? Então, gente, a gente vai gerenciar, vai construir essas coisas na nossa vida, tá? Então, gerenciar comportamento que causa dependência, construir relacionamentos saudáveis, eu, você e eu. A gente vai falar sobre isso, é muito legal, como construir relacionamentos saudáveis, sabe? O pessoal fala muito, né? Relacionamentos abusivos hoje, que existem bastante, né? A gente precisa se preocupar muito, a escritura está cheia de exemplo aí, de que como as relações elas podem se tornar abusivas, não só na igreja, não só no trabalho, não só na escola, mas também dentro da nossa casa, a nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação com os nossos pais, a nossa relação com os nossos clientes, a nossa relação conosco mesmo, né? Ela não pode ser uma relação ruim, tem que ser uma relação saudável. 9, fortalecer o próximo e depois avançar com fé, né? Lembra? É tão legal quando a gente está do lado de uma pessoa que ela sempre coloca a gente para cima, né? Você vai conseguir, vai dar certo, você é inteligente, né? Você nasceu para isso. Josi Marinho, tá com você. Fale aí, você quer falar? Não, é que eu lembrei o seguinte, falando de reclamação, as pessoas que reclamam são as pessoas que não se consideram responsáveis. Toda pessoa que reclama, ela está se excluindo de uma responsabilidade, ela sempre está colocando a responsabilidade sobre alguém. Então, pessoas que não reclamam são as pessoas que vão lá e fazem. As pessoas que reclamam são as pessoas que se excluem da responsabilidade, elas acham que aquilo deve ser feito por outra pessoa. Perfeito. É por isso que quando o irmão fala assim, presidente, eu acho que poderia ter feito assim, daquela maneira eu falo, beleza, então eu estou te designando para você fazer isso daí. E aí a pessoa... é uma boa maneira de você trazer aquela pessoa para isso, né? E existe lá, né, você sabe disso, né? O que a pessoa fala, a atitude dela fala muito mais sobre elas do que qualquer outra coisa, né? Então, quando eu vejo uma pessoa reclamando muito, chateada, brigando, eu tento olhar por trás e saber tem alguma coisa errada com essa pessoa. Então, a gente vai aprender isso aí também, tá, meus amigos? Só que a gente não trabalha só esse material. Dentro dos 90 a 120 minutos, a gente tem um outro material compactado, que é chamado de meu alicerce. Então, a gente sempre vai trabalhar com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que também aqui vai ser o quê? 12 encontros. Então, ele vai estar dentro daquele manual, nos primeiros 20, 25 minutos ali, você vai trabalhar um propósito desse. O primeiro, enquanto eu estiver estudando lá, construir resiliência emocional, eu vou tocar no assunto chamado exercer fé em Jesus Cristo. Porque sem fé, eu não consigo mudar nada na minha vida. Eu não consigo ir para frente, não consigo dar o primeiro passo. Lá, quando eu vou tratar de padrões de pensamento saudável, eu vou falar sobre o quê? A nossa identidade e propósito divino. Autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, de onde eu sou, o que eu estou fazendo na Terra, para onde eu vou, porque se eu não tenho esse autoconhecimento, eu fico sem propósito, eu não tenho chamado, e aí, meu amigo, eu não tenho espaço, aquele sentimento de pertencimento, não pertence àquela pessoa, e aí a gente vê o mundo como é que fica, né? No terceiro encontro, nosso corpo é uma dádiva de Deus. Vai bater aqui, ó, nosso corpo e nossas emoções, e vamos falar o que as escrituras falam do nosso corpo, sempre trazendo, linkando as coisas da ciência que foi construída por Deus, Doutrina e Convênios, fala sobre isso. Doutrina e Convênios 29, tudo é espiritual para o Senhor. Quarto, enquanto nós falarmos, a nossa lição é gerenciar o estresse e a ansiedade, a gente vai falar nas escrituras sobre usar o tempo com sabedoria. Por que o mundo está louco? Por que a gente não tem tempo para nada? Por que a gente fica fazendo as coisas na coxinha? Por que a gente perde
um devocional, por que que a gente perde uma prova, por que que a gente perde uma aula, por que que a gente perde aquela consulta, e quando eu vejo meus filhos já crescerem, eu não fiz nada na minha vida, enquanto tem muita gente que faz muita coisa, eu não faço nada. É porque a gente precisa gerenciar o nosso tempo, e usar o nosso tempo com sabedoria, primeiro as coisas mais importantes, primeiro as tarefas mais difíceis, e depois as menos importantes, depois as mais fáceis. Viver uma vida equilibrada, que vai bater justamente com o item 5 do nosso treinamento, compreender a tristeza e a depressão. E aqui no item 5 eu tenho, viva uma vida equilibrada, né? Trabalho, igreja, lazer, educação, e a gente precisa equilibrar. Saúde física, saúde emocional, a gente precisa aprender. Se a gente treinar, a gente vai ficar bom. A gente precisa estudar, a gente precisa se conhecer. Precisamos buscar, a doutrina e convênio fala, sim, nos melhores livros, buscar também pela fé. É isso que a gente está trabalhando aqui. Tá? E a gente vai trabalhar também o item 8, o item 6, desculpa, resolver problemas, né? Enquanto o item 6 fala superar a raiva passa a ser um problema na minha vida, se eu não controlar, eu vou aprender a resolver problemas, porque aquele problema vai me ajudar a ser resiliente. Ninguém vai para uma academia desenvolver musculatura se não pegar em peso, se não doer. A dor faz bem. A minha avó falava que quando a dor não mata, ela fortalece, não é? Então a gente precisa trabalhar isso na nossa vida. 7, mostrar integridade. Enquanto a gente vai trabalhar na resiliência, gerenciar comportamento que causa dependência, a gente vai trabalhar sobre mostrar integridade nas escrituras, no evangelho. 8, a gente vai trabalhar lá, construir relacionamentos saudáveis. No evangelho, a gente vai trabalhar sobre comunicar-se, diminuir os ruídos que nos afastam, mesmo estando perto de outras pessoas. Eu sei ouvir, eu sei falar, eu sei ficar calado, porque há diferença de não falar nada e de não fazer nada. Existe muita diferença aí. Às vezes eu estou calado, mas eu estou fazendo alguma coisa. Tá? Então, existe muita diferença. Então, a gente precisa saber se comunicar. Nós vivemos num mundo em que as pessoas falam bastante, né? A gente fala que é a era da comunicação. Mas será se realmente é comunicação ou é muita informação? Essa informação, ela informa ou ela deforma? E o que isso está trazendo para a minha vida? Às vezes, talvez eu esteja rodeado de coisas boas, mas ao mesmo tempo meu coração, minha mente e meus ouvidos estão dando atenção para as coisas ruins. Então, a gente precisa saber se comunicar. 9, tornar-se e servir junto. Enquanto eu vou falar sobre fortalecer o próximo na resiliência emocional, porque se eu fortaleço o próximo, eu aprendi a me fortalecer. Quando eu fortaleço, eu sou fortalecido também. É um trabalho mútuo, é igual a educação, né? Ninguém ensina o que não aprende. Eu preciso aprender para ensinar. E quando eu ensino, eu aprendo novamente. Então, fortalecer o próximo é tornar-se e servir junto. E lá na 10ª semana, a gente vai falar sobre avançar com fé, progredir na minha vida, dar um passo a mais, que é receber as ordenanças do templo. Muita gente acha que religião não é importante, mas religião é muito importante. Ela é o que vai te ligar ao teu eu interior, ela que vai te ligar à tua divindade, ela que vai te ligar e saber do teu parentesco. A gente precisa ter o sentimento de onde nós somos, que parte do universo nós fazemos. Então, é importante a gente identificar que a gente precisa continuar a avançar, seja ela para as nossas próprias ordenanças, seja ela para ordenanças dos nossos antepassados, seja ela para o nosso cônjuge, seja ela para os nossos filhos, e saber que isso é importante, tá bom? Se tiver alguma dúvida desse material, coloca aí no chat. Perfeito, amigos? Então, vamos adiante. O material é maravilhoso, super tranquilo, dá para trabalhar as duas coisas em sala, ler durante a semana, vocês vão ter atividade de ir, fazer, voltar e relatar, aprender, ponderar e fazer as atividades, voltar e relatar, sempre trabalhando nesse processo aí, ok? Olha o que o David Abedna fala para nós. O elder David Abedna é o apóstolo responsável pelo Brasil. Então, antes de se chegar à primeira presidência, passa por ele. Aprovou, passa. Mas olha o que ele fala aqui para a gente. Na condição de filhos e filhas do Pai Celestial, somos abençoados com o dom do arbítrio moral, a capacidade de agir e escolher de maneira independente.
Investido do arbítrio, todos somos agentes e, portanto, devemos primeiramente agir e não só nos submetermos à ação. Achar que alguém ou algo pode fazer com que nos sintamos ofendidos, zangados ou magoados, é um insulto ao nosso arbítrio moral e reduz-no a meros objetos sujeitos à ação. Contudo, como agentes, todos temos o poder de agir e escolher como reagiremos. Sabe, aquilo que as pessoas se ofendem, contudo, ela precisa ter essa resiliência, né? Eu não compro, eu não guardo o que não me pertence. Se aquela pessoa reagiu daquela maneira, agiu daquela maneira, não necessariamente devo reagir daquela maneira. Lembra-se sempre de jamais nunca esquecer. A reação de uma pessoa diz muito mais sobre ela, sobre qualquer outra coisa, né? Ação, reação, comentário, tá bom? Então, não absorvam isso. E a gente vai trabalhar muito isso dentro dos grupos, do grupo de resiliência. Parabéns pela decisão de vocês de terem participado do nosso devocional. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas. O que é que eu vou falar para vocês? Nós temos turmas formadas terças, quartas e quintas-feiras. Sexta e sábado não conseguimos formar turma. Então, eu sei que alguns de vocês colocaram, eu vou falar depois no PV, sexta e sábado, talvez migrar para terça e quinta-feira, onde a gente tem mais vaga, tá bom? E aí nós temos um comentário aqui, deixa eu ver aqui o comentário. Por isso a resiliência é um exercício diário, ela é isso mesmo. É muito diário. Às vezes a gente está bem, está right, às vezes a gente está mal. Eu vou ligar para ela daqui a pouco. E às vezes a gente não está muito bem, né? Deixa eu já mudo aqui. Perfeito? E a gente precisa trabalhar isso, faz parte. As turmas vão começar semana que vem, vou treinar os facilitadores, tirar algumas dúvidas. Então, a partir de terça-feira que vem, quarta e quinta, a gente terá as turmas. Eu já peguei o nome de todos vocês que se inscreveram, já coloquei lá quais os dias que vocês pediram para fazer, e a gente vai colocar. Se durante essa semana vocês quiserem indicar mais alguém para participar, não tem problema nenhum. Eu já vou deixar vocês no grupo de vocês com os facilitadores de vocês. Os nossos facilitadores, essa quantidade de brasileiro com depressão e ansiedade, terá profissional para essa demanda? Boa pergunta do site. Pergunta fácil, eu respondo, difícil, eu mando para a Josimarine, daqui a pouco ela responde para você. Tá bom? Ela até me olha ali com a sua cabeça. Então, terça, quarta e quinta semana que vem, a gente começa os grupos. Eu vou colocar vocês nos grupos, os facilitadores são terça-feira e quinta-feira, Helder Dourado e Sister Dourado. Eu não sei se eles vão trocar carteirinha, sabe? Que negócio de ficar os dois numa sala, não sei. Aí eles vão se resolver lá, esse é problema deles, né? Mas na quarta-feira nós vamos ter dois grandes facilitadores também, que é o irmão Constantino Alcântara, que também é coach, é doutor, o homem é tudo também, né? E com a nossa diretora, a Brena, que também é assistente social, é coach. Rapaz, aqui o negócio tá bom, a gente tá bem servido aqui na Estaca. Beleza? Os membros de outra estaca, como da Estaca Santarém, podem participar, tiverem interesse? Com certeza, Silvia. Pode sim. Lembra que eu botei lá no grupo? Como a gente está com pouca gente, você pode abrir para eles sim, sem problema nenhum. Tá bom? Faça uma pergunta aqui. Josi, enquanto o pessoal vai fazendo pergunta aqui, eu vou passar o tempo para você. Eu sei da maneira técnica, mas a gente vai ver isso de uma psicóloga. O Helder Site falou o seguinte, com essa quantidade de gente, de mundo, precisando de ajuda de psicólogo, a gente tem profissional suficiente para isso? Josmarine, você. Boa noite, presidente. Boa noite, pessoas. Presidente, no ano que eu me formei, foram 3 turmas, mais de 60 alunos cada turma. Então, a gente tem muito profissional. Eu só não sei dizer se tem profissional adequado realmente para cuidar dos problemas emocionais de todas as pessoas. Assim como eu sei também que vários profissionais são acometidos também por várias patologias. Mas eu acredito que tem profissional, sim, para essas demandas. Mas o que acontece hoje, que eu tenho visto, é que tudo ficou muito banalizado. Por exemplo, uma pessoa que está num nível de tristeza muito grande, que não chega a ser uma depressão, já passa a falar, eu ando depressiva, ou um amigo fala, não, olha, a fulana está muito deprimida, ela está com depressão, e às vezes não cabe, não é um quadro depressivo.
Existem outras doenças também que, dentro do seu quadro, trazem sintomas depressivos, como Parkinson. Ai, meu pai, esqueci agora daqui da garganta. Tireoide. Tireoide. Tireoide já traz... Tireoide, sim, obrigada. Tireoide já traz como sintoma a depressão. Então, existem muitas coisas que é bom um profissional adequado para poder fazer uma avaliação. Senão, muitas pessoas saem diagnosticando todo mundo, fulano está com depressão, e às vezes não é depressão. Né? Pode ser aí que ele esteja passando por realmente um problema muito sério, uma perda muito grande, e acabe não sabendo lidar com aquilo, e tem alguns sintomas, mas não necessariamente a depressão. Para ser diagnosticado com depressão, você precisa ter alguns sintomas que estão lá no DSM, né, no Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Dentre aqueles transtornos, dentre aqueles sintomas, a gente vai ter que verificar o tempo. Depressão, tem vários tipos de depressão, quase 9 ou mais agora. Então, a gente vai ter que ver quais os sintomas, o tempo que aquele indivíduo está sendo acometido por aqueles sintomas para poder dar um diagnóstico. E nem sempre vai ser uma depressão, então tem que ter cuidado. Mas aí a OMS diz, né, que até determinado ano, eu não lembro agora, eu até li sobre isso, coloquei nos meus slides, mas eu não lembro agora, nesse momento, que toda pessoa será acometida ou por ansiedade ou por depressão. Então, se você ainda não foi, vai ser, e se você já foi, cuidado para que você não volte a desenvolver novamente algum tipo de patologia desse nível. Perfeito, obrigado. Então, Elda Saita, é isso aí, amigo. De acordo com ano passado, nós tivemos a World Skills, foi 2019, sobre as profissões do futuro. Dentre elas, enfermagem, psicologia, assistente social, todas essas que trabalham com pessoas, cuidando de pessoas. Isso aí não tem como máquina substituir, tá? Trabalhos mais operacionalizados vão substituir sim, mas essa daí é uma demanda que veio para ficar. Então, é isso daí. Alguma dúvida a mais, meus amigos? Eu gostaria de ter uma pequena, breve, rápida participação, pode ser? Pode falar, coach. Então, eu queria parabenizar essa iniciativa que, como a Brena falou, a Josi falaram aí, ela é extremamente necessária e oportuna para esse momento, né? Foi falar de depressão, de ansiedade, de estresse. A gente sabe que a depressão está ligada às nossas lembranças, às nossas emoções do passado. O estresse é o grande desafio, o problema da atualidade. E a ansiedade está muito ligada às coisas do futuro. E quando se fala de resiliência emocional, a gente remete à inteligência emocional, né? E para fazer a gestão emocional é importante que a gente conheça muita coisa que, infelizmente, não é ensinado nas escolas, né? Então, a gente trabalha muito a questão do sentimento, do pensamento, da emoção, que tudo isso vai levar às nossas atitudes, são exteriorizadas através das nossas atitudes e gera o nosso comportamento e reflete a nossa personalidade, né? Então, no coach, nós utilizamos ferramentas, técnicas, testes, exercícios que as pessoas não conhecem. Se elas tivessem resposta para os seus problemas, esses problemas não existiriam. Mas elas podem saber que elas são as soluções para os seus problemas. Muito pode ser feito nessa área da gestão, da resiliência emocional, e esse curso traz agora a oportunidade da gente estar trabalhando muito isso. Eu, por exemplo, compartilho agora, nesse momento, há 1 hora atrás eu fiquei sabendo do falecimento de um cunhado muito querido, né? Muito querido. Inclusive, eu pedi oração para todo mundo por ele e aconteceu. Então, aquela notícia que a gente não quer receber, mas que a gente tem que aceitar, não é verdade? E onde que eu estou buscando agora
o equilíbrio que eu preciso ter na minha espiritualidade, acima de tudo. Ainda a fé, nós sabemos que é a maior força que nós podemos desenvolver. Então, nessa espiritualidade, as coisas que eu tenho aprendido na minha vida, na minha existência, e a base que eu tenho no Evangelho tem me dado essa tranquilidade. Então, com muita alegria que eu participo desse processo, sem sombra de dúvida que temos condição de ajudar bastante, contribuir muito com o processo, e mais uma vez parabenizar todos os colegas, nossos irmãos e amigos que estão participando então dessa iniciativa. Grande abraço a todos. Obrigado, meu amigo. Que o Senhor possa abençoar e confortar o coração de vocês, dos amigos, familiares. É o que nós desejamos. Gratidão pelo tempo de vocês. Meus amigos, não havendo mais questionamentos, dúvida, damos por encerrado o nosso devocional. Gratidão pelo tempo de todos. E vai ficar gravado, está gravando aqui, vou compartilhar com vocês, vou distribuir vocês nos grupos e vocês podem convidar outras pessoas a participar no grupo de vocês, tá bom? E eu deixo esse devocional com vocês, em nome de nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém.